A paz, queridos. Como é que vocês estão? Deus abençoe. Mais uma live para a glória de Deus. Ô, glória! Estamos entrando. Deus abençoe a vida de vocês que já estão chegando. É muita bênção, né? Estamos aqui. Estamos aqui, Juliana, seja bem-vinda. Deus é bom. Glória a Deus, aleluia. Vamos entrando, vamos entrando. Vamos entrando, nossos irmãos queridos. Todos vocês são bem-vindos aqui, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, que Deus abençoe todos que estão entrando. Estou ajustando aqui. Que coisa boa, gente. Essa live de hoje é poderosa em Deus. É muito poderosa. E eu quero compartilhar com você, trazer esses ensinos de libertação, porque, olha, fez muita diferença na minha vida. E eu tenho convicção que vai abençoar a sua vida também, tá? Eu estou ajustando aqui os vídeos para me entrar aqui e ver vocês também falando. Seja bem-vindo, Vitória. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe, meus irmãos. Vocês que estão entrando, estão chegando. Vamos falar hoje sobre maldições hereditárias. Meu Deus, esse é um assunto muito necessário a gente conversar sobre ele, sabe? A igreja precisa conhecer sobre esse assunto, porque ele traz alívio na alma, ele traz libertação. Ele é profundo. E hoje o Senhor colocou no meu coração para a gente falar sobre quebrando maldições hereditárias. E aí eu quero falar com você que no final, como a gente vai fazer isso? Eu vou ensinar vocês a como a gente vai quebrar essas maldições em nome de Jesus, porque a gente só quebra em nome de Jesus, amém? A gente só quebra no nome dele, porque é por ele, para ele, que todas as coisas são feitas. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Estão me vendo aí? Tá tudo direitinho? Me fala aí, se vocês estão me ouvindo bem. Vamos ajustando aqui. Tá tudo certinho? Juliana, tá tudo certinho aí? Tá me ouvindo bem? Fala pra mim. Enquanto nossos irmãos estão entrando. Glória a Deus. Amém? Isso. Aleluia. Tá bem? Opa, então tá tudo certo. Vamos orar. Quero orar pela sua vida. Em nome de Jesus. Gente, é muito importante essa oração nesse momento. Por quê? Porque ela vai abrir a tua visão. O Espírito Santo vai te trazer discernimento para esse assunto. Porque ele é muito importante. Mas eu sei que tem uma dificuldade da gente poder absorver o conhecimento, sabe? Tem dificuldade da gente absorver porque é muito tabu, é muita coisa que a gente para pensar assim, mas como assim? Mas tá tudo na Bíblia, tá tudo na palavra de Deus. E eu quero hoje descortinar o inferno para que você possa entender essa palavra e viver a libertação. Porque Jesus falou que eu vim, olha o que ele disse. Eu vim para que você tenha vida. E tem uma vírgula aí depois da vírgula da vida. É uma vida plena. Então, se eu não estou vivendo uma vida plena, se tem algo acontecendo, então eu preciso rever. Então, essa aula é para isso, essa live é para isso, para te ajudar. Pai do Senhor, Andréia, Juliana, Maria, Amélia, Liel, Deus te abençoe, Liel. Gente, que coisa boa, todo mundo aqui, Andréia, sejam bem-vindos. Essa live está falando sobre quebrando maldições. Você precisa entender definitivamente, porque fez todo sentido na minha vida e está fazendo. E eu também atendo pessoas, aconselhamento pastoral na libertação. E eu tenho visto isso.
Então é importante você entender essa palavra no dia de hoje. Glória a Deus, a paz do Senhor. Muito bom, Liel, é verdade. Hoje a gente vai descortinar coisas aqui que a gente precisa fazer uma oração para a sua mente, para você poder entender. E aí você vai começar a entender coisas, mas no final a gente vai fazer um ato profético de oração. Aí o que eu ia falar com você? Pega uma folha com uma caneta, tá? Papel e uma caneta, que conforme eu for falando, o Espírito Santo vai trazer à sua memória algumas coisas e você vai anotar. Então você vai anotar aí nessa folha assim, você vai descrever todos os pecados que você conseguir detectar dentro da sua linhagem familiar. Conforme eu for falando aqui na live, você vai começar a entender muita coisa, que o Senhor vai trazer aí a juízo, porque é libertador. O que liberta é a palavra, gente. O que liberta é o conhecimento. Entende? O conhecimento é que liberta. Lá em Oséias 4, o Senhor falou assim, olha, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quando eu adquiri o conhecimento, eu falei, Jesus, eu quero mais. Então, eu tenho buscado mais em Deus e tenho ajudado muitas pessoas também. E aí, você pega aí uma caneta com papel para poder você já ir anotando quando o Espírito Santo começar a te lembrar. E no final, eu vou te ensinar uma oração que você vai fazer em alta voz. E eu vou explicar por que você tem que fazer em alta voz, tá? Então, no final, eu vou te ensinar essa oração e você vai entender muita coisa. Vamos lá, vamos orar? Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, estamos diante da Tua presença nesse momento, Senhor. Estou colocando, Senhor, essa live agora na Tua direção, Espírito Santo. Espírito Santo, que o Senhor toma agora a direção, o trono dessa live. Eu te entrego agora, Senhor, que não seja mais eu, mas seja o Senhor, Senhor, falando através de mim. Deus, eu quero te pedir agora por cada um que está na sua casa, cada pessoa que está ouvindo essa live hoje, cada pessoa que vai ouvir amanhã, que vai ouvir outro dia. Espírito Santo, eu te peço agora que o Senhor venha abrir o entendimento dele e a visão, para que ele possa compreender cada palavra que vai ser dita nessa noite. E que, Senhor, possa cair por terra, Senhor, tudo aquilo que está amarrado, tudo aquilo que está travando a vida, Senhor. Senhor, que nessa hora, Senhor, o Senhor venha trazer a memória, venha trazer a consciência, o discernimento, Senhor, para cada um nessa noite. Eu peço, Senhor, que todas as pessoas que estão enfrentando batalha espiritual, que estão passando por dificuldade, hoje ela vai viver essa experiência de libertação. Eu expulso agora em nome de Jesus todo medo, toda ansiedade, tudo aquilo que atrapalha seu entendimento. E eu peço renovo agora na vida de cada um, Senhor. Eu peço que o Espírito Santo esteja na frente, que esteja no controle desta live, na vida de cada um que aqui está, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, povo. Você está no melhor lugar, porque aqui é conhecimento para libertar. Gente, está poderosa essa aula hoje, está poderosa esse ensino hoje. Você não pode sair daí e no final vou estar te ensinando. Pega aí uma caneta com papel, porque o Espírito Santo agora, depois dessa oração, ele vai te trazer à memória muitas coisas. E aí eu quero falar para você assim o seguinte. Só saímos de algo quando adquirimos autoconhecimento, tá? Você pode orar, você pode jejuar, você pode fazer tanta coisa. Mas o conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus, é ele que liberta. Por isso que eu sempre entendo que nós, ministros do Evangelho, precisamos pregar a palavra, ensinar a palavra. Porque ela por si só, ela já traz o alívio, ela já traz o alimento e ela traz a libertação. Então tudo que eu for falar para você aqui, a gente vai usar a palavra, tá? Porque só saímos de algo quando a gente conhece. E eu quero dizer para você que a maldição hereditária, ela trabalha em 4 gerações, está na Bíblia. Por que 4 gerações? Porque quando Jesus falou lá em Êxodo 25, Deus falou em Êxodo 25, que ele visita a maldade dos pais nos filhos,
até terceira e quarta geração. Por que terceira e quarta geração? Porque você consegue identificar. Você consegue olhar para trás, por exemplo, sua avó, seus avós, né? Aí você olha para os seus pais, aí você consegue olhar para a sua vida e você começa a olhar para a vida dos seus filhos. São 4 gerações. E aí você vai ver coisas acontecendo repetidamente na sua linhagem, entende? Então a maldição hereditária, ela parte desse princípio. Então sempre quando eu vou orar por uma pessoa, que eu vou fazer um mapeamento, um aconselhamento, a gente já começa a conversar sobre a sua família. A gente vai lá atrás para a gente poder entender o sintoma que a pessoa está vivendo hoje. A gente não pode pegar o sintoma e querer resolver. É como se eu tivesse com febre, por exemplo. A febre é o sintoma. Mas o que está por trás dessa febre? Entende? O que está por trás dessa febre? Eu preciso investigar. É a mesma coisa. Então tem sintomas acontecendo na tua geração, na tua vida, repetitivamente, e você precisa parar para pensar e falar assim, o que está acontecendo? Né? Então a mesma coisa acontece na nossa vida espiritual. Então a legalidade, ela pode entrar na sua vida e na minha vida pelos nossos antepassados. Às vezes não foi você que praticou, mas foi o seu antepassado. Aí às vezes a gente não entende por que determinadas crianças nascem, né? E às vezes determinadas crianças estão passando por aquele sofrimento. Quando a gente vai fazer um mapeamento, a gente descobre muita coisa. Então vamos caminhando aqui que tem muita coisa para me falar para vocês, que vai descortinar aí o inferno hoje, tá? Então fica ligado aí, porque ele não gosta desse conhecimento. Ele não gosta que eu traga esse conhecimento para você. Porque eu demorei mais de 40 anos para poder entender. E dentro do Evangelho, servindo a Jesus. Quando eu tive um encontro há 7 anos atrás com esse conhecimento, foi algo que abriu, começou a me mudar de dentro para fora. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe João, Evelyn, Miriam. Todos vocês são bem-vindos. Fique aqui, gente. Prepara um papel com a caneta aí, porque o Espírito Santo vai trazer a sua memória conforme eu vou falando, tá? Então a gente vai aprofundar aqui hoje. Então, antes da gente começar, eu quero também fazer uma pergunta para você. Você sente? Seja sincero, coloca aí para mim. Escreve aí pra gente poder saber. Você sente que você está debaixo de alguma influência de maldição hereditária? Por exemplo, que tipo de influência? Na vida financeira, né? Na vida familiar, sentimental, profissional, na saúde. Você já olhou para sua história, para sua família? Você já reparou alguma coisa assim? Que está se repetindo de geração? Você olha para o seu avô, você olha para os seus tios, você olha para os seus primos, para os seus irmãos. É ou não é? Sim, olha, tem gente colocando aí, ó, pobreza, miséria. A gente começa a olhar e fala assim, alguma coisa tem errada, né? Pessoas que têm vício, por exemplo, no fumo. Você vai olhar lá o avô, o bisavô, o pai, o filho, né? Na bebida. É ou não é? Então a gente vai... Olha aí, tem um monte de gente falando. É isso, é verdade. Na minha também tem, gente. E eu tô falando na vida do cristão. Certo? Então a palavra hoje vai trazer uma divisão. Divisor de água. E muitas pessoas vão entender agora por que certas coisas estão te acontecendo. Gente, eu ministro esse seminário. Já ministrei algumas vezes. E eu tô preparando um seminário desse mais profundo, mais detalhado. Onde a gente, assim, traz, assim, muitos testemunhos. E é libertador. Eu tô preparando um seminário desse presencial para você ir. Porque você vai ver coisas tremendas. Porque uma live de 1 hora não dá pra gente falar muita coisa. E nem dá como aprofundar determinados assuntos aqui. Mas numa palestra presencial, a gente faz isso. Como eu fui
em várias palestras presenciais, seminário de libertação e cura, né? Já fui em diversos e faço outros online. Então, eu quero ainda esse ano fazer um presencial e eu vou convidar você para estar lá. Inclusive, quando essa live terminar, lá no meu direct aqui, você já pode botar seu nome lá. Eu quero participar, irmã Thalita, dessa palestra. Então, você leva uma pessoa que você conhece e a gente vai viver lá um tempo maravilhoso e a gente faz ato profético, começa a quebrar muita coisa e, ó, você vai viver um novo tempo na sua vida, tá? Então, a palavra hoje é para isso. Então, assim, muitas pessoas não acreditam nisso, gente. E esse é um grande problema para a libertação chegar na tua vida. Porque você precisa crer. Então, o diabo, ele consegue colocar na mente de muitas pessoas para falar assim, não, que maldição o quê? Jesus Cristo já levou na cruz do Calvário por nós todas as maldições. Eu vou falar aqui novamente, eu já falei aqui em algumas lives, se você voltar lá atrás, você vai achar esse assunto. Jesus veio, pagou um preço para resolver o nosso problema com a eternidade. Ele veio resolver a nossa salvação, porque a gente tinha perdido. Agora, as consequências dos nossos pecados, a gente precisa confessar. Olha o que diz lá em Provérbios, confessai. Confessai as vossas culpas. Tiago, né? Versículo, livro de Tiago, carta de Tiago. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Para quê? Para que sareis. Então eu tenho que confessar, eu tenho que trazer, Eu sei que é uma coisa que não é muito confortável, mas você vai entender agora pela palavra. Muita coisa que eu vou falar aqui para você. Então a gente começa a identificar, né, as heranças espirituais por uma ferramenta que a gente usa no trabalho de libertação, que é chamado de mapeamento espiritual. Gente, dentro desse mapeamento vem assim tantas coisas bem minuciosas que você, quando você começa a preencher e assinalar, você vai falar assim, uau, realmente eu tô passando por isso aqui, eu tô vivendo isso aqui. Então, dentro dessa ferramenta, já começa ali o teu processo de libertação, porque começa a vir à memória um monte de coisa. Então, isso a gente faz num trabalho presencial, tá? Então, numa conversa, no aconselhamento, a gente já começa a perceber. Quando a pessoa ali, a gente já tá fazendo aquele mapeamento com ela. Então, na libertação, você vai experimentar. O que você vai experimentar lá? Quando você passa por um processo de libertação? A reeducação do seu caráter. Gente, como o caráter da gente é transformado, né? Você vai ter a sua identidade restaurada em Cristo Jesus. Você vai ver restauração geracional nas áreas do vício, né? Você vai ver a questão da liberação de perdão, de reconciliação, na parte sentimental, na parte financeira. Gente, é um desbloquear. É uma experiência muito linda que a gente vive nessa terra. E Jesus falou. O que Jesus falou? Vocês colocarão a mão sobre o enfermo e eles serão curados. Expulsarão demônios. Então é a gente, que tem que fazer isso aqui. O que Jesus tinha que fazer, ele já fez. Ele morreu na cruz por nossos pecados, perdoou os meus pecados e seu pecado, é perdoado na hora. Agora, as consequências, eu vou ler aqui para vocês. Já vou começar a ler logo, tá? Êxodo 20. Vou dar 2 textos aqui para você. Êxodo 20. Os 10 mandamentos. Presta atenção. Deus não mudou, ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Quando ele fala aqui nos 10 mandamentos, o princípio aqui era a idolatria. Mas esse princípio que Deus estabeleceu aqui serve para qualquer iniquidade, qualquer pecado. Ele diz assim, ó, não prostrarás diante deles, né? E nem prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas eu trato com bondade. Olha a bondade de Deus, gente. Ele castiga até a 4ª geração, mas Deus é tão bom, ele fala assim, ó, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos.
Você percebeu que a bondade de Deus é maior do que o castigo daqueles que obedecem ao Senhor? 1000 gerações vão ser abençoadas por causa da sua obediência, por causa da minha obediência. Vale a pena, gente, vale a pena. Outro texto aqui, ó, Números 14, gente. De novo, olha o que Deus está falando aqui. Números 14, 18. O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade e perdoa a iniquidade e rebelião. Olha, preste atenção. Redobra a atenção aqui, ó. O Senhor é muito paciente, grande em fidelidade e perdoa a iniquidade e a rebelião. Porque a iniquidade é rebelião, tá? Por quê? Porque iniquidade é a repetição de pecado. Ou seja, a pessoa está pecando e ela sabe que ela está pecando. E essa repetição de pecado é rebelião. E Deus odeia isso. E isso vira uma iniquidade. Então ele fala aqui, o Senhor é paciente, grande em fidelidade e perdoa a iniquidade e a rebelião. Se bem que, aí aqui tem um porém, gente. Se bem que não deixa o pecado sem punição e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a 3ª e 4ª geração. Tá aqui de novo. Então, quando a gente fala nessa palavra maldição, muitas pessoas têm dificuldade de aceitar, mas a Bíblia é o que mais tem esse termo maldição. E maldição, o que é maldição? É a consequência de um pecado não confessado. Que ele vai gerando iniquidade, vai gerando iniquidade. Maldição, ela vai gerando padrões repetitivos, até que alguém, gente, tem que se levantar e quebrar esses padrões. Então, a maldição, ela vai gerando padrões repetitivos na família, nas gerações. Você vai olhando e vai tendo aquilo ali. E Deus hoje te chamou aqui para você poder quebrar isso na tua linhagem. Eu vou te ensinar no final. Vai anotando aí, que no final a gente vai estar... eu vou estar te ensinando como você vai fazer. E aí lá em Mateus 5,17, Jesus fala assim, eu vim cumprir a lei. Todo mundo fala assim, não, isso era no tempo da lei. Olha o que Jesus fala aqui em Mateus 5,17. Por isso que o conhecimento é libertador. Eu falo para vocês. Conheça a Bíblia, conheça a palavra, porque você vai viver libertação. Então, olha o que diz Mateus 5,17. Não pense que vim abolir a lei. Jesus está falando isso aqui. Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existir céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Então, gente, Jesus cumpriu tudo. A lei, ela continua prevalecendo. O homem que pecar, esse morrerá. Então, as consequências do pecado, elas virão. A Bíblia fala também em Gálatas 6,7 que não se deixe enganar. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, gente, eu quero aqui te trazer a luz dessas coisas para a gente poder não ficar na escuridão e começar a entender o que está acontecendo. Então, para toda ação existe uma reação. E isso não serve só para a física, mas uma lei bíblica que acompanha todos os nossos atos. Tá? Então, para toda ação existe uma reação. Se você conhece a árvore, você vai conhecer o fruto dessa árvore. Quando eu olho um fruto, gente, eu sei de onde que é aquele fruto, qual o nome do tipo da árvore. Então, os sintomas que aparecem na nossa vida são frutos de uma árvore genealógica. A gente precisa entender isso. Muitas das nossos conflitos repetitivos, ele vem de lá. E se a tua visão abrir hoje, nessa oração final, você vai começar a quebrar isso no teu mundo, na tua história, na vida dos teus filhos, dos teus netos e dos teus bisnetos. Amém? Quem está entendendo isso aí? Isso é forte. E Deus, olha só, ele não age com parcialidade, tá? Às vezes a gente acha que Deus vai assim... Não, Deus ele é parcial. Para uns Deus é bom, para outros... Não, Deus ele é mesmo Deus. Para os judeus, como
como para os gentios. É a mesma lei, tá, gente? Deus não muda e ele jamais mudará. É a mesma lei, Romanos 2. Ó, vou ler aqui rapidinho, porque é Bíblia para você entender. Romanos 2 diz assim, no versículo 6. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Está já no Novo Testamento, Romanos. Paulo falando na carta aos Romanos. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade, seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para os judeus e depois para os gregos. Então Deus, ele não tem parcialidade, tá? Aqui no final do versículo 11 diz assim, pois em Deus não há parcialidade. Todo mundo está debaixo da mesma lei, tá? Então, quando Deus, ele odeia, né? Quando que a gente está odiando Deus? Porque a gente leu alguns versículos aqui que a gente está odiando Deus. É quando a gente se rebela contra Deus. Quando que a gente se rebela contra Deus? Pecado. Pecado repetitivo. Principalmente quando eu sei que eu estou pecando. Eu estou desagradando a Deus. Então, ele visita aí as gerações. Então, a iniquidade, ele aborrece a Deus. Isso dá legalidade para Deus, para os demônios visitarem as nossas gerações, entendeu? Então, quando eu abro uma legalidade, eu aborreço Deus, eu abro no mundo espiritual uma porta. Então, a maldição hereditária, ela surge por causa de quê, gente? Por causa de um comportamento ilegal. Lembra o seguinte, o mundo espiritual, ele é legal. Não é legal de joinha, não. Ele é legal de legalidade. Sempre lembre-se disso. Tá? Então, surge por causa de um comportamento ilegal, a maldição hereditária, no mundo espiritual. Tá? Isso abre legalidade para gerações sofrerem, caso não haja arrependimento e confissão desse pecado. Escrevi aqui também que é o seguinte, nós herdamos tantas coisas, para pensar comigo aqui. Raciocina comigo, gente. Se você herda, por exemplo, você herda às vezes um trijeito por exemplo, do seu pai. Quanta gente às vezes fala assim, nossa, ele anda igual o pai, ela tem o mesmo jeito da mãe. É ou não é? Você não herda isso? Fala aí pra mim. A gente herda dos nossos pais também, assim, gostos, né? Gostos que o pai e a mãe tinham, eu também tenho. Eu gosto dessa fruta, eu gosto dessa comida, porque meu pai fazia, meu pai gostava, minha mãe gostava. É ou não é, gente? A gente herda, por exemplo, a cor do cabelo, a cor do olho. Por exemplo, você tá vendo meu olho aí, ó? Esse olhão aqui, eu herdei do meu pai, né? Minha mãe era morena, dos olhos escuros. Lá em casa, metade dos filhos é uma parte de olho claro, uma parte de olho escuro. Porque herdei, foi herdado. Então, a gente herda a cor de cabelo, nariz. Então, você acha que a gente não vai herdar as coisas espirituais também? Claro que sim, gente. Então, preste atenção. A gente herda também no mundo espiritual. Só que, quando eu venho para Jesus, eu resolvo o meu problema com a eternidade. Agora, eu preciso saber o que eu preciso fazer para cancelar essas maldições na minha vida e na minha linhagem que virá agora. Meus netos, bisnetos, né, meus filhos. Então, gente, compartilha essa live aí. Compartilha essa live aí para mais pessoas que elas precisam ouvir sobre isso. Pessoas que você sabe que tá ali, aquela situação repetindo na vida dela, tá embaraçada, tá presa no mundo espiritual, no vício. A gente vai falar agora sobre alguns vícios aí. Então, eu quero falar para vocês que no final a gente vai estar falando aí sobre uma novidade boa, que eu vou deixar pro final pra gente falar, que eu quero que você participe, porque vai ser assim, um romper na sua vida, tá? Então, a maldição hereditária, voltando aqui, é um comportamento ilegal que, através deste comportamento, o diabo pode influenciar gerações. Então, são comportamentos repetitivos que a gente está falando aqui. Que o diabo pode influenciar gerações.
que estão sofrendo aí com a influência deles. Então a gente herda muita coisa, como eu falei aqui, até dom, talento, né? Tem pessoas que... Ah, minha mãe cantava, eu também canto. A minha mãe, por exemplo, era uma mulher de oração, do ciclo de oração. Hoje eu tô aqui também no trabalho de ciclo de oração, né? Tô na frente de um ciclo de oração. Então, assim, às vezes eu conto para as meninas lá, para minhas companheiras de trabalho, de ministério. Minha mãe, eu fui em vários momentos que minha mãe estava ali no ciclo de oração. Então, hoje eu também herdei esse dom. Então, tipo de maldição. Vamos falar agora pra gente acelerar aqui. Tipos de maldição que você conhece, gente. Vamos lá. Quais são? Rejeição, vícios. São diversos, gente. São muita coisa, mas eu vou selecionar alguns aqui que são mais frequentes, né? Que está influenciando aí muita geração. Por exemplo, tem famílias que tem muita violência na família e vem de geração. Isso é terrível. Gerações e gerações com violência física, violência dentro de casa, é briga, é ira, e o pau quebra, e daqui a pouco tá todo mundo envolvido. Quem já não viu, gente, isso? E aí os filhos casam e aquele comportamento fica rondando. Aí como a pessoa tá com a vida torta, não tá na presença do Senhor, o diabo acha legalidade para entrar. Entendeu? Ele vai entrar lá nessa vida, nessas famílias. Então, por exemplo, tem famílias que têm envolvimento com adultério. Tá debaixo de uma maldição de adultério. A mãe pecou, a avó pecou nessa área, a filha pecou, a neta peca, né? Porque se não quebrar, gente, e essa corrente, ela vai continuar. É um jugo de maldição sobre aquela família. Outra área de influência também nas vidas que a gente vê das gerações, por exemplo, jogos de azar. Família toda com a raiz lá nos jogos de azar, jogo do bicho. Gente, é ou não é? Eu tô aqui citando para vocês começar a anotar aí. Eu falei no início, pega uma folha com papel e vai anotando. Lá no seminário, eu aprofundo, eu falo para vocês da onde vêm essas raízes. Quais são os frutos que tem a partir dessa raiz? Gente, jogo de azar traz bancarrota. O que é isso? É como se tivesse um saco furado. Tudo que entra vai por água abaixo. Nada. Ainda que o seu rendimento ele seja suficiente, mas parece que nada rende, nada vai para frente. É ou não é? Então, a gente no seminário, a gente aprofunda sobre isso. Eu vou trazendo muito exemplo, testemunho para vocês. Outra coisa, divórcio na área sentimental. Gente, eu já peguei muito atendimento assim. Quando você vai fazer o mapeamento, a avó, na família da primeira geração da avó teve divórcio, né? Da mãe, das tias teve divórcio. Dela tá tendo divórcio e a filha tá querendo divorciar. É triste isso. Isso é uma herança espiritual. Você vai olhar a árvore genealógica da pessoa, tá lá. Então, pessoas, por exemplo, gente, que têm dificuldade de casar, sabe? Às vezes, os pais ofereceram, presta atenção, aquela criança para um dos santos, né? Achando que não tem entendimento. No seminário eu aprofundo mais isso. E aquele santo, ele tem alguma... o santo, gente, é uma coisa interessante que quando a gente vai estudando, o santo, ele é uma pessoa casada? Ele é uma pessoa solteira, solitária. Para raciocinar. Santo casamenteiro. O próprio santo é solitário, não casa, vive uma vida triste ali na dele, sem se envolver com ninguém. Aí eu quero me consagrar a esse santo para me casar. Entendeu? Então a gente tem que pensar sobre isso. A gente fala no seminário também sobre idolatria. Idolatria, gente, é um pecado que traz muitos frutos, muitas consequências para uma casa. Então, às vezes, você teve pais, avós que viveram dentro da idolatria.
e traz consequências para a geração, tá? A gente aprofunda isso mais depois. Então a gente vai encontrando raiz. No final dessa live eu vou estar te ensinando a orar. Vai anotando aí o que você identificar. Portas abertas. Vamos falar sobre portas abertas que abrem para maldições hereditárias. Vamos continuar aqui. Uma das portas que pode entrar, tá? Quando a pessoa, gente, passa por abuso. Então, existem várias portas, preste atenção, várias portas que a maldição hereditária pode entrar, tá? Então, heranças espirituais é uma delas. É uma delas, tá, gente? Heranças espirituais que você vai fazer o mapeamento, você vai ver. Agora, tem outras portas que abrem para poder a gente viver aí uma maldição. Por exemplo, abuso. Pessoas que passam por abusos. Luto contra o divórcio aqui, olha. A Priscila falando. Gente, é luta. É luta travada, mas o Senhor hoje, Priscila, vai te dar entendimento. Você vai fazer uma oração para que as suas gerações, seus filhos, netos, possam ser quebrados, isso em nome de Jesus. Mas no seminário presencial, se você puder estar lá, que a gente vai marcar, vai porque a gente vai aprofundar lá e a gente vai fazer uma grande oração e atos proféticos e você vai experimentar isso na sua casa. Então vamos lá, gente, continuando. O abuso, o que acontece? Muitas pessoas já me falaram sobre a questão da homossexualidade, né? Eu não vou aprofundar aqui não, mas ela pode ter vindo por heranças espirituais, né? Às vezes a gente faz um mapeamento e você vai olhar lá na família do pai, teve, né? Na família do avô, do tataravô, teve alguém nessa área. Então pode ser por herança, tá? Pode ser também por abuso sexual, tá? Pode ser também por uma estrutura de ambiência. Ou seja, a pessoa foi criada por um estímulo e foi impulsionada a ser levada para essa área. Por exemplo, se você vê hoje na mídia social, tem muita gente que uma criança de 5 anos, gente, ela já pode definir o que ela quer usar ou não. Quem decide sobre a vida dela? São os pais. Então, muitos pais não deixam ele ser o que ele quer. Então, o ambiente, às vezes, ali é criado por muitas mulheres. Às vezes, aquela família queria que fosse uma menina. Então, tem várias áreas que pode entrar essa questão da homossexualidade, tá? Principalmente por abuso sexual. Por quê? Porque o abuso sexual, ele corrompe a pessoa e corrompe a identidade dela, né? E traz transtorno, confusão. Aí daí, aquilo, ela foi ferida na alma e ela vai passar agora a rejeitar, às vezes, muitas pessoas do mesmo sexo que ela, né? E ela vai querer estar se relacionando com pessoas do mesmo sexo que ela. Então, assim, tem muitas coisas envolvidas aí, tá bom? Outras portas abertas que geram maldições, tá? A gente está falando de padrões repetitivos, né? Perversidade sexual, gente. Você olha na família. Perversidade sexual, gente, tá englobado aqui tudo isso e a Bíblia fala sobre isso, tá? A Bíblia fala sobre perversidade. Quando a gente lê lá em Gálatas 5:19, a gente vai ver as obras da carne. Tá lá orgia, tá lá perversão sexual. Então, a gente precisa entender que essa também é uma porta aberta para demônios entrarem. Então, pode estar aí incluído pornografia, masturbação, tudo que está envolvendo a área sexual, gente, é uma perversão sexual, tá? Orgias, identifica pessoas, às vezes a gente vai conversar com a pessoa, ela tem aqueles fetiches, que a pessoa se envolve. Então, quando a gente vai olhar para trás, também tinha na família, todo mundo era envolvido com isso, é uma perversidade. Então, isso é uma porta gigantesca, gente. Eu vou falar mais sobre isso presencialmente, tá? Eu aprofundo sobre esse assunto aqui. Por quê? Porque a masturbação é você... Por que ela é um pecado? Por que ela abre maldições para dentro da casa? Dentro da família. Demônios acham legalidades para dentro da casa. Eu vou explicar isso
mais profundamente, tá? Pornografia. Então, na maioria das famílias tem esse envolvimento sexual. E uma das coisas que eu também aprofundo lá no curso é o seguinte: da onde surge? Isso aqui é um sintoma, é um fruto. Mas da onde está essa raiz? Da onde está essa árvore? Eu vou dar uma das situações da onde que vem, tá? A perversão sexual. E eu vou mostrar na palavra para vocês no curso, na nossa palestra presencial. É a idolatria. A idolatria, gente, ela gera perversão sexual. Tem muitos testemunhos, né? Que eu não posso contar aqui, que eu vou contar para vocês. Então, a idolatria é um ambiente propício, terra fértil para perversão sexual. Todo tipo de idolatria, tá? A santo, todos os tipos. E eu vou mostrar isso na palavra para você. Então, a maioria das famílias tem isso. No estudo mais detalhado, eu vou ensinar isso biblicamente, da onde se originou essa perversão sexual, qual é a origem. Eu falei aqui já de uma delas, que é a idolatria. Amém? Deixa eu ver quem tá falando aqui. Sheila. Pai do Senhor. Deus abençoe, Sheila. Outra porta, gente, de entrada. Eu falei que heranças espirituais é uma das portas, tá? Mas estou dizendo aqui outras mais comuns que a gente conhece. Aborto. Não sei nem se eu posso falar essa palavra aqui, porque o Instagram derruba a live, tá? Não vou nem repetir ela mais. Derramamento de sangue, pronto. Derramamento de sangue. Gente, isso é um pecado de uma abertura de uma porta gigantesca, tá? Traz muita perda, traz muito atraso na vida. Derramamento de sangue, sabe? E várias pessoas, famílias, sofrem com essa situação, porque é um pecado recorrente. E esse pecado traz esterilidade, tá? Traz uma vida presa. É uma coisa horrível, a gente fala isso mais à frente, tá? Então, derramamento de sangue, a gente precisa resolver isso. Então, vai identificando, anote isso aí. Anote isso aí. Outra coisa, gente, que é muito comum, ó, deixa eu falar aqui, ó. Sintomas de enfermidades repetitivas, crônicas, sem diagnóstico médico, claro. Você não vê aqueles sintomas, né? Você vê lá repetitivo na família, não tem um diagnóstico, não sabe o que é, né? Você só sabe que todo mundo tem na família e pronto. Vício, transferência familiar de vício, de comportamento, mesmo comportamento. Então, divórcio, vício no roubo, filhos bastardos. Várias famílias têm filhos bastardos. E assim vai. Deixa eu ver outra aqui, para você ir identificando. Então, isso são sintomas. Sintomas não devemos menosprezar. Deixa eu ler algo aqui para você. O poder destrutivo do pecado, né? Pecado e iniquidade não redimidos pelo sacrifício de Jesus, sejam em relação a nós mesmos ou a nossa ascendência, impõe um jugo de maldição, que pode facilmente ser identificados, né? Então, a gente tá aqui, ó, trazendo para vocês algumas portas, tá bom? Suicídio, gente, essa também é triste. Tem famílias que têm essa porta aberta, porque ele vai indo de geração em geração. Quando ele consegue corromper um, ele passa para outro. Então, ele vai indo de geração. Quando você mapeia, você vai encontrar outros casos na família. São influências demoníacas. Quando os demônios conseguem, ele passa para o próximo. Entende? Então, é algo que você precisa gerar aí e quebrar isso em nome de Jesus. Geralmente, as maldições hereditárias, elas estão sobre a cabeça. Algo muito interessante, gente, que eu quero falar aqui pra vocês. Que quando a gente estuda sobre isso, vocês sabem que eu sou uma estudiosa sobre esse assunto de batalha espiritual, libertação, cura. Fiz vários cursos, ainda continuo fazendo. Mas eu quero trazer um dado aqui, uma chave aqui pra você, que talvez você não
não vai saber dela sobre isso. Travou aí, gente? Travou aí? Fala aí pra mim. Tá travado? Vocês estão me vendo? Me dá aí um feedback aí, alguém. Vocês estão me ouvindo? Então? Alguém tá me ouvindo aí? Está normal? Ah, tá. Tá normal aqui, amém. Tá normal, tá bom. É porque a minha tela aqui travou. Então deixa eu voltar. Porque tem palavra que a gente não pode falar aqui, entende? E eu tenho que ter esse cuidado, porque senão trava mesmo. Então voltando aqui. Eu tô trazendo agora uma chave para vocês, muito interessante, de um estudo que eu fiz. Geralmente, as maldições... Amém? Obrigado, gente. Obrigada. Obrigada aí, Vitória, Miriam. Obrigada pelo feedback aí. Escuta aqui agora, ó, essa chave que eu vou falar aqui para vocês. Geralmente, as maldições hereditárias, elas estão sobre a cabeça, principalmente dos primogênitos. E eu aprofundo esse assunto com vocês também no presencial. Porque se você agora você que é primogênito, você vai começando agora a pensar sobre isso e observar a sua linhagem, tá? Geralmente, gente, acontece com primogênitos. São os que mais sofrem. Os primogênitos geralmente recebem a maior retaliação, tá? Não é uma regra, mas isso acontece em estudos, né? Eu tava lembrando que quando Deus envia as 10 pragas, quando Deus envia, presta atenção, a última praga qual foi? A morte dos primogênitos. Só que Deus depois, ele fez uma aliança com todos os primogênitos. Mais à frente, né, da história do povo de Israel, ele falou assim, todos os primogênitos vão ser meu agora. O que isso quer dizer, gente, no mundo espiritual? Da mesma forma que os primogênitos, eles sofrem com essa questão de heranças hereditárias, ao contrário, ele também é muito abençoado quando ele recebe Deus, quando ele coloca Deus na sua vida. Gente, Deus assim transborda sobre a vida do primogênito. Vocês já tinham ouvido falar sobre isso? Faz sentido para vocês? Jesus Cristo, ele foi o unigênito e primogênito. Olha o que ele sofreu. Mas depois da sua morte, a morte de cruz, ele herdou todas as coisas. Ele herdou todas as coisas. Então, o filho primogênito, ele tem também uma bênção muito grande sobre ele. Forte isso, não é? É uma chave aí no mundo espiritual. Então, vai vendo sobre isso aí, tá? Então, ele recebe muita retaliação, mas também ele é muito abençoado para um grande chamado. Geralmente, Deus tem um grande chamado na vida dos primogênitos, tá? Então, tem família, por exemplo, que tem uma herança maldita de todos os primogênitos da família morrer. O primeiro filho não gera, ele morre. Ou ele morre no ventre, ou ele morre com 1 ano, com 2 anos, ou ele morre depois de grande, mas os filhos primogênitos. Tem heranças em famílias assim, né? No seminário que eu fiz da pastora Tânia Tereza, ela conta o testemunho dela, né? Foi aí que ela acordou, porque o filho dela primogênito morreu. Quando ela foi olhar, todas as famílias, todos os filhos primogênitos do marido dela, né? Dos irmãos do marido dela, morreram. Um morreram no ventre, outro morreram assim que nasceu, outro morreu já grande, mas os primogênitos existiam uma herança. E aí eu explico por quê. Porque isso é só uma, como é que se diz? Um fruto. É só um sintoma. O que estava por trás disso? Havia um pacto de derramamento de sangue. Lá no tempo do avô dele, matança. Então, gente, é muito sério. Tá? Célia, tu tem bênção também, Célia, para sua vida.
Mas os primogênitos, eles passam muita provação mesmo, tá? Outra coisa que portas abertas. Abandono, gente. Padrão repetitivo de pessoas que abandonam, né? Se sente abandonada, a família. O marido abandonou a avó, abandonou a mãe, abandonou a filha. Abandonos dentro da família. São maldições que geram padrões repetitivos. Alguém tem que se levantar. Preste atenção. Alguém tem que se levantar nessa família. E Deus está te colocando aqui para você entender isso. E dizer assim, chega, basta. A partir de agora, isso aqui não vai mais acontecer. Então Deus sempre levanta um na geração para dizer basta. Por isso, você precisa ter uma atitude de mudança. E isso vem com conhecimento. Aí a pergunta é, você está disposta hoje se levantar na sua geração para dizer no mundo espiritual, acabou. Gente, quando eu comecei a estudar sobre isso, que eu comecei a fazer as minhas quebras de maldição, muitas eu fiz aqui, porque você é a pessoa responsável por você mesma. Você pode fazer essa quebra, entendeu? Eu, como libertadora, eu posso conduzir você a esse lugar. E isso é bom, porque muitas vezes a gente está tão embaraçado que a gente não consegue. Eu posso te conduzir, mas muita libertação você mesmo pode ser feita por você. E eu vou no final te passar a oração que você vai fazer aí, vai anotando tudo que você está anotando. No final você vai fazer essa oração. Eu vou passar essa oração, vou ditar para você escrever e você fazer. Tá? Então entenda isso. Deus vai abrir a sua visão e entendimento para mudar os padrões repetitivos. Não aceita mais isso na sua casa. Não aceita mais isso, porque isso vai virar uma bola de neve, isso vai para o seu filho, neto, bisneto. Cancela isso em nome de Jesus. Outras coisas, gente, infidelidade, né? Que é o adultério, o homicídio, já falamos. São esses padrões repetitivos que vão vindo na família, que vão criando, gerando feridas, um abismo na alma, né? Doenças graves, já falei. Gente, outra coisa, tem muito no povo dos nossos pais, né? Isso aqui era muito comum. Cartomante, feiticeiros, benzadeiros. Meu Deus, isso abre uma legalidade. Vocês não têm noção. A pessoa às vezes está desesperada, né? Porque está perdendo o amor dela, da vida dela. Tá perdendo a pessoa que ela ama, ela tá no desespero, aí ela vai lá na cartomante. Aos olhos de Deus, gente, isso é idolatria. E a idolatria abre porta para um monte de coisa. Lembra que eu li lá em Êxodo 25? Eu sou Deus zeloso. Ele estava falando sobre a idolatria, que serve para todos os outros pecados. Mas o princípio ali era a idolatria. Eu sou Deus zeloso. E visito. Então, gente, cuidado. Essas coisas abrem porta. Então, outra porta de entrada aí para maldição é vida financeira, né? Então, a pessoa que está aí envolvida com os jogos de azar, gente, isso é um problema sério. Você vai trazer problemas para a vida financeira. Você descobre assim, Thalita, eu tô lembrando aqui, o Espírito Santo tá me lembrando. O meu avô era o cara que jogava no bicho, né? Meu pai também era um cara que jogava em bicho, jogava em loteria, jogava... Gente, vamos trabalhar, vamos pedir a Deus discernimento, criatividade. O Espírito Santo de Deus pode nos dar muita coisa. Mas esse dinheiro fácil, isso é um perigo. Isso abre, é bancarrota. Olha, o dinheiro vai embora e você nem vê. Entendeu? Outra porta de entrada aqui. Minha avó, ela tá falando aqui, minha avó... Minha bisavó, explica a nossa situação, às vezes, de pobreza, de miséria. Outra coisa aqui, gente, outra porta que abre. E eu quero ler para vocês, está lá em Provérbios 6. Oh, meu Deus, essa daqui, gente, a gente tem que lutar contra ela, tá? É a maledicência. Já viu, gente, uma família que tem um filho para fofoca? Quem já viu isso? Família fofoqueira. Meu Deus, isso é uma porta de ilegalidade para trazer confusão, briga, contenda, divisão dentro da família. Fofoca atrai demônios.
Maledicência, falar mal dos outros atrai demônio. Se você não sabia, tá? Então, ó, Provérbios capítulo 6, versículo 16. Vou ler aqui para você. Há 6 coisas que o Senhor odeia. 7 coisas ele detesta. Olhos altivos, línguas mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, e a testemunha falsa que espalha mentira, e aquele que provoca discórdia entre o irmão. Eita Deus, olha aí. Fofoqueiro, gente, em nome de Jesus, isso atrai demônios. Não aceita isso, não. E às vezes eu já presenciei isso em famílias que tem esse vício, sabe? A mãe era assim, a avó era assim, a filha tá ficando assim. Fuxiqueira, fofoqueira, isso é maledicência, isso. Tem família que tem esse filho na fofoca, é uma maldição hereditária. Tudo que aborrece Deus, gente, é pecado. Porque fofoca, ele traz mentira, traz confusão, traz contenda. O diabo gosta disso. Ele fica ali só sussurrando no ouvido, né? Então, vamos lá. 4 passos para quebrar a maldição hereditária. Então, deixa eu tomar minha água aqui. 4 passos para a gente poder quebrar a maldição hereditária. Antes disso, eu quero te dar essa notícia. Em março, gente, eu ainda tô definindo a data, tá? No máximo em abril, eu quero estar fazendo essa palestra presencial, que a gente lá aprofunda, lá depois a gente faz uma oração em todas as áreas específicas, né? E é um descortinar, que lá eu posso trazer exemplo, testemunhos. E também depois a gente faz ato profético, a gente faz ativação dos seus dons. Então eu quero fazer um trabalho abençoador para a sua vida. Então você, quando terminar aqui, você vai botar lá no direct: eu quero participar desse seminário. Leva pessoas para vocês aprenderem. Vai ser incrível, tá? Então vou lá, 4 passos para quebrar a maldição. Primeiro passo, gente, são 2 coisas nesse primeiro passo. A gente só quebra a maldição no nome de Jesus. Toda maldição tem que ser usada em nome de Jesus Cristo. Yeshua HaMashiach. É Ele, não tem mais ninguém. Não há outro Deus. E dentro desse primeiro passo, você tem que crer que vai ser quebrada essa maldição. A Bíblia fala que sem fé é impossível. Então, no momento do ato que você está orando no nome de Jesus e tem que crer. Eu creio, Senhor. Porque é algo que acontece assim, gente. É como se você já jogou uma pedrinha. Olha aqui a dinâmica. Já jogou uma pedrinha numa água e ela faz aquele movimento, né? Aquele movimento da água assim, mostrando em volta daquela pedra. Então, quando você lançar essa oração no mundo espiritual, então as coisas vão começar a fazer esse efeito. Você vai começar a perceber que coisas vão começar a se destravar. O Espírito Santo vai te trazer coisas à sua memória e você vai começar a corrigir isso. Segundo passo, que agora eu falo para você. Primeiro é você fazer no nome de Jesus e crer, né? E o segundo passo é o arrependimento. Agora presta atenção aqui. Arrependimento não é remorso. O arrependimento é algo que acontece genuíno. Ele vem dentro do teu coração. Você chora porque você entendeu que aquilo é um pecado. E que aquilo desagradou a Deus. E que aquilo te trouxe sofrimento. Então é na tua alma. Então é para você se arrepender dos pecados que você está cometendo sob influência da sua maldição. E você também precisa agora, no terceiro passo, pedir perdão pelos pecados que você e seus antepassados cometeram. Thalita, eu tenho que pedir pelos meus antepassados? Sim. Eu quero deixar para você ler aí Neemias capítulo 9. Neemias estava dentro do cativeiro e ele não estava se conformando. O que estava acontecendo? Já estava chegando as semanas de saírem daquela situação. E ele foi consultar o Senhor. E o Senhor, e lá na oração de Neemias, no capítulo 9, ele fala lá
Os meus antepassados fizeram o que era mal aos seus olhos. E por isso nós estamos aqui. Mas hoje nós te pedimos perdão. E poxa, se ele estava lá por causa do antepassado, ele não estava nem... praticamente nasceu dentro do cativeiro. Então ele entendia sobre herança espiritual. Porque eu estou aqui por causa do meu antepassado. Então eu preciso pedir perdão pelos meus pais, pelos meus antepassados e pelo meu pecado. Então, primeiro você crê em nome de Jesus e orar no nome de Jesus é o primeiro passo. O segundo passo é o arrependimento genuíno. Terceiro passo é pedir perdão. E o quarto passo, esse aqui, gente, você precisa ter atitude, que é rejeitar o pecado. Olha o que diz Provérbios 28:13. Confessa o seu pecado e deixa. Quando eu confesso e deixo, eu alcanço misericórdia. Porque não adianta eu confessar e não deixei. Então aqui, o quarto passo é rejeita. Rejeita esse pecado na sua vida. Você vai falar, Deus, eu não quero mais viver isso aqui. Isso tem me trazido prejuízo. Isso tem trazido prejuízo para a minha vida. Eu quero rejeitar esse comportamento. Porque Jesus, quando falou para aquela mulher adúltera, o que ele falou? Mulher, cadê os teus acusadores? Se eles não te acusam, nem eu. Mas ele falou assim, vai e não peques mais. Porque se existe uma consequência, quando você faz uma libertação, se você não manter um comportamento a partir dali, lá eu ensino você um pós-libertação. Como que você tem que se manter, como que você tem que fazer. Você vai ter que mergulhar. Por quê? Porque o diabo ele vai sair da casa e a Bíblia diz lá em Mateus 7 que ele vai rodear em lugares áridos. Ele saiu dessa casa. Ele vai rodear em lugares áridos e não vai encontrar lugar para repouso. E sabe onde ele vai pousar? Ele vai voltar para a antiga casa. Entende isso? Ele volta para a antiga casa. Aí ele chega lá na antiga casa, ele encontra a casa vazia, ou seja, não está tendo oração, não está tendo jejum, não está tendo vida de consagração, não está tendo leitura da palavra. Ele volta para lá de novo. Só que ele volta, e tem um detalhe, ele não volta sozinho. A Bíblia diz que ele volta com mais 7. Ô Jesus! E o estado daquele homem é pior do que o primeiro. Por isso que a gente não pode fazer libertação, exorcismo. A gente tem que fazer com entendimento. Se acontecer no momento que a gente está evangelizando, no momento que a gente está orando por alguém, acontecer uma manifestação, a gente vai repreender. Mas é importante que a pessoa, quando passa por um processo de libertação, ela entenda quais são as causas que está levando aquilo ali. Porque depois ela tem que rejeitar aquele comportamento. Quem entendeu isso? Dá aí um glória a Deus, manda um foguinho aí na live, manda essa live para alguém, gente, para abençoar outras pessoas. Amém? É isso aí que eu tô passando para você. Então, volta 7 vezes mais. Você tem que orar e falar, Senhor, me dá uma estratégia para eu crescer, para eu vencer. Eu não quero mais ficar nessa situação. E o Senhor vai te dar. Não aceita, rejeita o pecado, tá? Principalmente quando você sabe que é pecado. A partir de então, rejeita isso. A principal janela para as maldições entrarem, então nós já falamos, né? São pelos antepassados, tá bom? Mas também, gente, tem por algumas coisas que eu quero citar aqui. Pode ser que não tenha ninguém na sua história. Thalita, não tem ninguém na minha história, na minha linhagem, né? Não existe. Agora, pode ser porque você mesmo está gerando essa legalidade. Através do seu pecado, tá? Um aborto, algo que você cometeu, né? É uma responsabilidade sua pessoal, tá bom? Também pode ser lançado por pessoas. Thalita, pessoas podem lançar maldição? Pode. Sabe por quê, gente? Porque se eu não tiver com a minha vida em Cristo, se eu tiver com a minha vida toda torta,
a maldição alcança. Eu vou ler um texto aqui para você em Provérbios 26. Olha o que diz lá. Provérbios 26, 2. Grava isso aí, hein? Porque isso aqui é chave do reino de céu para a sua vida. A Bíblia fala que não tem maldição sem causa. Olha, Provérbios 26, 2. Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. Pegou essa chave aí? Vou repetir para você, hein? Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. Então não tem essa. Maldição não pega em mim não, porque eu estou em Cristo Jesus. Se você tiver uma porta aberta, se você tiver em pecado, tiver torto, ela vai pegar. Porque a gente está com legalidade aberta. Entende isso? Então maldição sem causa, ela não se cumpre, ela não vai vir. Se você está em Cristo, você está ali orando, entregando sua vida para Jesus, meu filho, ela não vai entrar, pode lançar. Então, eu posso ter uma janela de maldição na minha vida por causa de uma herança espiritual? Posso. Mas também, gente, por pessoas que podem lançar. Tipo assim, relacionamento quando termina. Por exemplo, você não vai ser mais feliz com ninguém. Gente, a pessoa fica amarrada ali. Já atendi pessoas assim, já atendi mulheres, né? Que estavam debaixo de uma palavra assim. Fizeram juras de amor. Fizeram juras. E aí, ó, não consegue arrumar mais ninguém. Tá na peleja lá. E aí ela foi entender por quê. Porque fizeram juramento ou recebeu uma palavra da pessoa. Isso pode acontecer com pai, com mãe, tá? Palavras de autoridade. Outra coisa, gente, que são janelas para maldição hereditárias. Né? A gente pode, como eu falei, não é só heranças espirituais. Pode ser por pecados que a gente citou aqui, pode ser por pessoas que lançam palavras, por lideranças, por pessoas de autoridade sobre a sua vida. Tá? Pai, mãe, marido. Gente, isso é muito sério. E a gente rompe isso, a gente acaba com isso no nome de Jesus. Então, a Bíblia fala que pai e mãe, primeiro existe uma hierarquia, tá? Quando eu não tô casada, quem é minha autoridade? Primeiro é Deus, que ele é acima de tudo. Ele que é a autoridade sobre nós, tá? Por exemplo, no mundo espiritual é assim, ó. Deus, Jesus, é a hierarquia espiritual. Deus, Jesus. A Bíblia fala que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja. Então, Cristo é o cabeça do marido, do homem, e o homem é o cabeça da mulher. E debaixo dessa sujeição estão os filhos. Então, quando eu deixo meu pai e minha mãe, eu estou debaixo agora da autoridade de uma outra pessoa, que agora é o meu esposo. Entende isso, gente? Esse é live para outro dia, que a gente vai aprofundar sobre essa live aí. Olha, minha sogra profetizava o divórcio em meu casamento com os filhos dela. Olha aí, ó, gente. Mas eu estou orando por ela. A luta não é contra a carne. Entendeu? Então, você vai quebrar isso em nome de Jesus, Priscila. Olha, porque o seu marido, ele é uma só carne com você. Vocês podem rejeitar. Depois que você sai debaixo da autoridade de pai e mãe. O elo que você tem espiritual é com seu marido, tá? E existe também, gente, lideranças que... imaturas, eu vou botar assim. Que às vezes prende a ovelha e fala palavras para aquela ovelha de maldição. Você vai para o outro ministério? Vai, você não vai dar certo. Pode ir, não te abençoo para você ir. Gente, há poder no sangue de Jesus. Eu sempre falo, gente, pode ir. Vai na paz, o Senhor falou com você. Vai, minha filha, porque você tem intimidade com Deus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Não seguro ninguém.
Porque o dia que o Senhor falar comigo e falar com você, a gente tem que crer que Ele falou conosco. Então, assim, tem liderança que solta uma palavra disso, a pessoa passa mal, a pessoa fica ali numa aflição. É ou não é, gente? Tem lideranças assim. Então, o que dá acesso a nossas maldições hereditárias, gente, é uma vida de pecado, tá? Uma vida errada. É isso que dá acesso, tá? Então, abençoa os seus liderados, abençoa. Eu gosto de abençoar. Gente, no mundo gospel, tem muito feiticeiro gospel. Que isso, irmã Thalita? Tem. A Bíblia fala sobre feitiçaria, tá lá as obras da carne, feitiçaria. Tem um monte de pastor, tem um monte de macumbeiro gospel aí. A gente que lida com atendimento, a gente sabe que tem, tá? Tem gente que pega assim, ó, vou levar pro monte, vou orar, Deus vai fazer justiça, enterra a foto da pessoa. Isso é macumba, gente. Isso é macumba gospel, tá? Então a gente tem que orar assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Que o Senhor pese o meu coração e pese o coração da pessoa e vê quem tá agindo com justiça. Pese o meu coração, Senhor, e pese o coração da pessoa. Não é eu virar, pegar lá o meu... Vou pega a foto da pessoa e levo para um monte. Gente, isso é macumba. É. Então, a gente vê essas coisas aí, infelizmente. Tá bom? Então, abençoa o seu liderado. A Bíblia manda a gente abençoar até os nossos inimigos. Né? Olha. Então, é isso aí. É macumba gospel mesmo, Priscila. Resumindo, você precisa olhar para você, para a sua família. O que eu vejo? O que está sofrendo? Situações repetitivas. Quais os padrões vêm sendo repetitivos ali? Esses padrões repetitivos. Quando eu consigo observar os padrões, eu consigo detectar as maldições hereditárias, tá? Então a gente precisa quebrar toda ela em nome de Jesus. Exerça autoridade sobre a sua vida. A gente chegou agora já ao final, já até ultrapassei, gente, dessa live. Mas eu quero te convidar a você deixar o teu nome aí para você participar da live, desse seminário presencial. A gente vai aprofundar em cada tema desse, tá? E é libertador para nossa vida. E a gente vai orar e vai viver um tempo de libertação e avivamento, tá bom? Não tenha medo, vai. Mesmo que você tenha se envolvido com muita coisa, vai, porque é um momento de você se libertar, tá? Porque Jesus falou, eu vim para que você tenha vida plena. É possível ter vida plena em Jesus, tá? Exerça a sua autoridade, você pode orar. Espírito Santo, traz a minha memória ativa. Gente, quando eu passei por libertação há 7 anos atrás, eu sou crente desde quando eu nasci, já estou em trabalho, porque eu fui num seminário de libertação e cura, e ali o meu entendimento abriu. A partir daquele momento, eu vim fazendo autolibertação. O Espírito Santo vai trazendo a nossa memória. É uma coisa assim impressionante. E eu dobrava meu joelho no meu quarto, eu lembrava de coisas, eu falei, em nome de Jesus, eu quebro isso na minha vida. Até hoje, quando o Espírito Santo me traz à memória coisas de padrões repetitivos, que eu olho para minha mãe, que eu olho para lá, para a geração dos meus tios, que eu olho para a geração que eu tenho consciência, eu falo, não, isso é padrão repetitivo, isso está me trazendo prejuízo. Eu começo a orar, eu quebro agora em nome de Jesus e mudo o meu comportamento. Gente, isso é libertador, tá? Então, você que anotou aí na tua folha, então você vai escrever aí agora o tipo de oração que você vai fazer. No momento que você puder fazer, dentro do seu quarto, ou quando acabar essa live, você já faz essa oração. Você vai escreve aí assim, ó, Senhor Jesus. E essa oração, gente, tem que ser feita em voz alta. Por quê? Porque o inimigo, os demônios, ele olha pelo nosso comportamento, pelo que a gente fala, e não pelo que a gente pensa, tá? Só quem sonda a nossa mente e coração é o Espírito Santo. Então, eu preciso falar porque é uma ordem que eu tô dando no mundo espiritual. Entendeu? Isso? Você precisa fazer assim, irmã. Com autoridade, tá? Você vai falar, Senhor Jesus, eu te apresento a minha linhagem e família. Peço perdão por
todos os pecados cometidos. Aí você listou aí, você vai citando. Pelos pecados que eu cometi, foram cometidos por mim e pelos meus antepassados. Peço perdão por todos que eu cometi. Tomo posse do poder que há no nome de Jesus para quebrar todas as maldições hereditárias sobre a minha vida e a vida da minha descendência. Declaro que a partir de hoje, o sangue de Jesus me desliga de toda maldição hereditária. E você vai repetindo. Tomo posse de todas as bênçãos e promessas para a minha família, em nome de Jesus. Amém? Você vai fazer essa oração toda vez que vier. E você vai lembrar aí dos quatro passos. Amém, gente? Deus abençoe a vida de vocês. Quero agradecer, Priscila, pela sua participação. Muito obrigado, Eva. É verdade, Even. Olha, e quando essa liderança amaldiçoou o que fazer? Minha filha, você procura uma pessoa que trabalha junto de libertação, cura, que ela vai fazer uma oração de desligamento dessa maldição. Existe oração para isso, tá? Você, enquanto isso, você mesmo faz essa oração. Fala assim: Senhor, quem é o meu cabeça é Jesus. Quem manda na minha vida é o Senhor Jesus. Se você tem esposo, você pode orar junto com ele. E você fala: eu repreendo, eu anulo toda maldição que foi jogada contra mim da minha liderança. Porque eu pertenço a Cristo. Ele é o meu Senhor e meu pastor. E cancela, em nome de Jesus, no mundo espiritual. E ponto. E vive em paz, minha irmã. E rompe. Se você tem que ficar ali, se você quer continuar, você continua. Senão você busca em Deus orientação para você seguir o seu caminho. Tá? Porque liderança nenhuma pode amaldiçoar um membro. Isso não é bíblico, isso é feitiçaria. Você tem que abençoar. Meu irmão, é isso mesmo que você quer fazer? Deus falou no teu coração? Você já tomou essa decisão? Então você vai em paz. É isso. É isso que a Bíblia ensina. Tá? Deus abençoe. Deus abençoe, que o Senhor te dê uma noite de paz. Grave essa oração e faça ela. Gente, deixa eu te falar o tema da semana que vem, ó. Poderoso. Deus já me deu o tema da semana que vem, eu quero compartilhar com você. E já vai mandando para mais gente aí. Sabe qual vai ser? Laços de alma. Ligação espiritual entre duas pessoas. E vai ser forte. E a gente vai fazer uma oração também sobre isso. Laços de alma. Tá bom, gente? Tem gente que tá presa a laços de alma aí do passado. A alma se liga, irmã Thalita? Se liga. É bíblico. A gente se torna uma só carne. Então, eu vou aprofundar esse assunto semana que vem, a próxima live da gente. Amém? Deus abençoe. Fique na paz. Até quinta-feira que vem.